E aí, pessoal do sexto ano, prontos para mais uma aula de História? Estamos iniciando agora a nossa segunda unidade, portanto, vamos utilizar o livro 2. Bom, a gente vai falar nessa aula sobre o povoamento da América. Ainda estamos localizados na pré-história. Você já deve ter se perguntado como é que o homem chegou ao continente americano. A gente sabe que o berço da humanidade é a África. Então, como é que eles saíram do continente africano e chegaram até a América? A gente também sabe que esse período é feito de suposições, de teorias. Nós temos duas, que são as mais aceitas. A primeira é de que o homem tenha atravessado uma espécie de ponte de gelo que ficava entre o continente asiático e a América, chamado de Estreito de Bering. A segunda é de que o homem tenha construído embarcações primitivas e tenha atravessado o mar até chegar ao continente americano. Essas são as duas suposições, mas a primeira ela é a mais aceita. A segunda ainda há muitos debates, muitos conflitos, né, sobre essa teoria. Lembrando também que o planeta estava vivendo a chamada Era Glacial, né, o planeta estava vivendo popularmente chamado de Era do Gelo. Os continentes também não tinham a mesma configuração que tem hoje, eles viviam na chamada Pangeia, ou seja, os continentes eram mais unidos. Quem sabe isso não tenha facilitado. Bom, os primeiros habitantes, conhecidos justamente por povos pré-colombianos, são povos que antecederam a chegada de Cristóvão Colombo. A gente achou um fóssil aqui no Brasil que, dentre os achados, né, ele é datado como o mais antigo fóssil da América do Sul, que é um fóssil de uma mulher chamada Luzia, que foi encontrada aqui no Brasil, tá? Mas dentre os fósseis, o mais antigo está localizado nos Estados Unidos, no chamado Novo México. Então, os primeiros povos eram nômades, não tinham moradia fixa, então teriam que sair em busca de alimentos. E, mais uma vez, como eu já falei anteriormente, eram povos chamados de pré-colombianos porque antecederam a chegada dos europeus. E dentre esses europeus, o mais famoso foi Cristóvão Colombo, por isso a gente chama de povos pré-colombianos. A gente vai falar sobre os povos da América do Norte e da América Central. O restante a gente fala no próximo vídeo. Na América do Norte, a gente vai ter os Sioux, os Apaches, os Anasazi, dentre outros. Esses são os mais famosos. Eram povos nômades que praticavam a caça do búfalo, que era um animal muito famoso e um animal muito sagrado para eles. Então, do búfalo eles tiravam a carne, né, para o alimento, o couro para construir uma espécie de cabanas móveis, que isso facilitava a vida deles ao sair em busca de alimentos, que paravam em determinados locais e partiam para outro. Também ficava conhecido pela vestimenta coloridas. A gente vai falar agora também sobre os moicanos e os inuites. Também não são tão desconhecidos assim, apesar dos nomes desses povos, mas você já deve ter visto as imagens deles em filmes, desenhos, como no Pica-Pau, que mostra justamente esse tipo de índios americanos, como são popularmente chamados. Os inuites antecederam o que a gente chama hoje de esquimós, que são aqueles povos que moram na região da América mais gelada. Então, ficaram famosos pelo tipo de construção, né, que chamadas de iglus, que é uma espécie, que são casas de gelo, no qual dentro dessas casas são aquecidas, ou seja, conservam o calor ali dentro. Então, ficaram bastante famosos. Os moicanos ficaram famosos também pelo tipo de cabelo, tipo, né, de corte que eles faziam, que era uma espécie de moicanos mesmo, e eram povos que já praticavam agricultura, então eram povos já bem avançados do que os anteriores. E estavam localizados justamente na região que nós chamamos hoje de Nova York. Então são povos que estão localizados na região dos Estados Unidos. Os inuites a gente vai encontrar no Canadá, né, na parte mais gelada do Canadá, e entre outras regiões. Na América Central, né, a gente vai falar justamente sobre dois povos que mais se destacaram. Mas antes, aqui tem algumas imagens desses povos que a gente falou da América do Norte, para vocês terem uma noção de como eles são. E vamos partir agora para a América Central, a região que é conhecida como Mesoamérica.
Então, nessa região a gente vai falar sobre os Olmecas e os Caribes. Os Olmecas ficaram conhecidos pelas construções de cabeças humanas em pedra, né, nas rochas. Eram geralmente esculpidas as cabeças, né, de sacerdotes, guerreiros, pessoas importantes para aquela sociedade em determinados períodos. Mas também ficaram conhecidos pelo sistema numérico e uma espécie de alfabetos que eles já praticavam, mas eram algo criptográfico, tá? Era geralmente por símbolos, desenhos, não tinham essa característica que o nosso alfabeto tem, não, era bem diferente. Mas a gente pode analisar, compreender, né, que era muito avançado para aquele período. Já os povos do Caribe estão localizados no que hoje a gente conhece pelas Ilhas do Caribe. Então essa região recebeu o nome por causa desses povos. Eram povos já de regiões tropicais, já estavam localizados na região do continente sul, né, da América do Sul, na verdade, e acabaram migrando para a região central. A gente não sabe o motivo que fez com que eles migrassem, mas eles acabaram se fixando mais na região da chamada Mesoamérica. Eram povos que praticavam a antropofagia, a sua principal característica, né? Outros povos já praticavam rituais de sacrifícios, mas a antropofagia ela é diferente. Ela é confundida muitas vezes pelo canibalismo. Mas qual a diferença? Os canibais têm na sua dieta a carne humana, mas na antropofagia isso faz parte de um ritual religioso. Eles acreditavam que ao comer a carne de alguém, eles conseguiriam, né, adquirir algumas características. Por exemplo, um guerreiro que se destacou em uma determinada batalha, mas acabou morrendo. Então, num ritual religioso, eles acreditavam que ao comer a carne daquele guerreiro, eles conseguiam adquirir a agilidade, a força, por exemplo, daquele guerreiro. Então, antropofagia e canibalismo são diferentes. Bom, isso foi o resumo de alguns povos que habitaram a América do Norte e a América Central, tá? E algumas principais características. O restante da América do Sul, principalmente os primitivos do Brasil, a gente vai ver no outro vídeo, tá? Então, por hoje é só. Tchau!